Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos no roteiro 2 do módulo 8. Né? A lei divina ou natural, o roteiro 2 é o bem e o mal. Isso é um assunto que muito nos interessa. Né? A gente já começou na reunião passada, já deu uma pincelada, né? A gente deu uma navegada aí nos primeiros itens do capítulo 3 da Gênesis, e a gente já tem uma certa ideia do que significa bem e mal. E esse é um assunto muito diário do cotidiano nosso, né? E principalmente a gente que acha que tem algum poder de julgamento, a gente sempre está falando isso é bem, isso é mal, isso é bem, isso é mal. Geralmente a gente fala dos outros, né? Em relação ao que a gente pratica, às vezes a gente não tem esse raciocínio tão lúcido. Mas à medida que a gente vai estudando a doutrina espírita, isso vai sendo clareado, né? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que vocês tomaram essa decisão de poder se aprofundar no estudo da doutrina. Né? E aqueles que estão conosco desde o início do estudo, de fevereiro, a gente lembra o quê? A gente lembra que o primeiro item, um dos primeiros itens é a respeito de Deus. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia resolver um problema que a gente tem com o nosso Criador, né? Fazer uma DR com o Criador, né? Porque muito da nossa revolta, da nossa incompreensão, das nossas angústias e das nossas agonias é por não concordar com aquilo que Deus coloca no nosso caminho ou como o Pai conduz as nossas vidas. E a gente se acha muita coisa e a gente fica transtornado quando as coisas não acontecem da maneira que a gente pensa que devam acontecer. Então, esse é o processo de educação moral que a gente está fazendo pouco a pouco, instante a instante, momento a momento. Então, a gente vai tomando conhecimento. Então, a gente lá naquele capítulo 1 lá do Livro dos Espíritos, que fala a respeito de Deus, né? A gente já se apropriou dos atributos da divindade, a gente vem estudando o Criador num outro formato ao qual a gente estava acostumado a entender o Pai, e a partir do momento dessa compreensão de Deus, a gente começa a mudar a forma com que a gente enxerga o Criador, né? Aí depois a gente navegou lá pelas leis da reencarnação, a gente aí compreendeu a justiça divina um pouco melhor, então nós estamos formando uma base, né, de compreensão interna para o entendimento. Né? Então, vocês já têm bem claro, né, que todo esse estudo que a gente está fazendo é de autoconhecimento e de poder, dentro de nós, encontrar uma condição melhor de evolução. Né? Então, como é que eu vou caminhar? Para onde eu vou caminhar? Por que eu sofro tanto? Por que as coisas não poderiam ser diferentes? Então, a gente está em busca de um monte de respostas, né? Então, é esse trilho que vai nos dar a resposta. E agora a gente está chegando num ponto bem crucial, que a gente vai, como a gente viu na reunião passada, conhecer a lei divina ou natural. E aquela coisa que eu pedi para vocês gravarem, para a gente ficar no inconsciente nosso, no subconsciente e no consciente, é que toda vez que a gente se afasta da lei divina ou natural, a gente sofre. Né? Então, toda a origem do sofrimento nosso é causado pelo afastamento que a gente tem da lei divina ou natural. Aquela lei que rege o universo. Aquela lei como a lei da gravidade, a termodinâmica e todas as leis materiais que a gente conhece, e agora a gente está tomando conhecimento mais profundo das leis morais. Então, toda vez que a gente se afasta dessa lei, a gente sofre, né? Então, agora nós vamos entrar na compreensão do bem e do mal, né? E, principalmente, a gente, por ser espírito imperfeito, como a gente estudou lá no módulo anterior, no mundo de provas e expiações, né, nós estamos no segundo passo, saindo da primitividade, né? A gente era ser humano primitivo há pouco tempo, né? A gente já está dando os nossos passos em direção à razão, e depois da razão, o próximo passo é a humanidade, né? Então, nesse caminhar, a gente vai se apropriar dessa lei e conhecer bem essa lei, à medida que o nosso entendimento, a nossa capacidade de
de estudo vai nos propiciar isso, né? E vocês vão perceber que muito do que a gente acha hoje em relação ao bem e ao mal, esse estudo agora ele vai causar um pouquinho de a gente pode ficar assustado, a gente pode achar que não, né? Mas a gente vai conversar e vocês vão entender um pouquinho isso aí. Então, se a gente pegar lá na Gênesis, né? Nós vamos lá na Gênesis, no capítulo 3, nós já passamos essa leitura na reunião passada, tá? No capítulo 3, ele começa a origem do bem e do mal. No item 1, ele fala assim: sendo Deus o princípio de todas as coisas, tendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. Então, isso aqui a gente já começa a raciocinar o quê? Deus não constrói o mal. Então, na lei divina natural não tem mal. Então, aí a gente começa a raciocinar, né? Nós já temos a capacidade de raciocínio. Então, o que é o mal? É a transgressão da lei divina natural. Depois nós vamos ver que o mal, em verdade, é a ausência do bem, né? Ele não existe, como a escuridão é a ausência da luz, né? A ausência do som, o mal é a ausência do bem, né? Então, quando um não está, o outro se instala, né? Então, ele nos afasta dessa lei divina. À medida que a gente vai em direção à lei divina, a gente para de sofrer. Então, toda aquela fonte de sofrimento que existe na nossa vida, ela deixa de existir porque a gente está saindo, está indo de volta em direção à lei divina. Tudo bem até aí? Alguma questão, alguma dúvida? Então, o mal, a dificuldade, aquilo que os perrengues que a gente passa, eles não estão nos outros, nas pessoas ou nas coisas, né? Eles estão no nosso proceder em relação à lei divina. Ah, mas tudo que me acontece de ruim é porque eu estou desviado da lei divina? Tudo que acontece que me traz sofrimento, eu estou desviado da lei divina? Só que a gente ainda não compreende isso na raiz. É isso que nós estamos estudando, né? É isso para isso que nós vamos fazendo todo esse esforço aí, né? Então, aqui no item 2 desse mesmo livro, o Kardec já coloca uma relação porque as religiões que a gente conviveu até hoje, que a gente fez parte, integrante, elas sempre nos apregoaram que existe um ser maléfico, um ser que coordena o mal, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa tirar da nossa mente, da nossa ideia. Não tem nenhum ser que coordena mal. Tem espíritos que transgridem a lei divina, que se afinam, que criam grupos, né? Que podem ter um movimento em direção às transgressões das leis divinas, né? Então, são as quadrilhas, né? São as organizações que com a inteligência, elas fazem os seus planejamentos para contrariar a lei divina, mas não que tenha um chefe, que o chefe contrate pessoas e que ele tenha uma hiperorganização para se fabricar o mal. Não tem nada disso, né? Então, são coisas passageiras. A gente pode perceber, né, que à medida que a gente vai adentrando ao estudo, a gente percebe que essa lei divina, ela é uma lei que rege o bem, né? E ela sendo transgredida por nós, a gente sofre e aí a gente tem o mal como consequência. Então, no item 2, o Kardec fala de Satanás, né, e dá os nomes lá das pessoas que personificam, né, que a gente criou. E a gente sabe muito bem que a gente fala para a criança do lobo mau e do bicho-papão para quê? Por favor, hein, gente, quem tem netinho aí ou filho, cuidado com essas historinhas de lobo mau e de bicho-papão, né? Porque aí você já fica criando na criança uma ideia de medo de um ser que ela não vê e que vai assustá-la, e ela tem que obedecer, porque senão o bicho-papão vem pegar, né? E na mesma proporção da infantilidade espiritual que a gente começa a acreditar nesse tipo de coisa, né? Então, se eu fizer esse mal, alguém vai me perseguir, então eu tenho que procurar o bem para ninguém me perseguir. Então, começa assim, né, uma imaturidade espiritual da nossa parte.
Bom, aí no item 3 o Kardec fala assim para nós, né? Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Então, o mal é, você vê, né? Você liga na RPC às 8 da manhã, às 7, não, agora começa mais cedo, né? Das 6h30 às 8h30. Meu pai do céu. Você começa a espremer os assuntos lá, só sai coisa, né? Um mata o outro acidente porque estava fazendo racha, o outro desviou dinheiro dos respiradores. Aí você vê, né? Existe um mal. O que é esse mal? Na verdade, são as transgressões da lei divina. Nada mais do que isso, né? Mas ele está aí, ele está patente, ele pode ser evitado. À medida que você cumpre a lei, ele deixa de existir, né? Então tem físico, tem moral, tem tudo quanto é tipo de mal, né? Então, o que ele fala no item 4 é que fala que a gente recebeu a inteligência. À medida que a nossa inteligência progride, a gente vai compreendendo as coisas. E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E ele fala no item 5 que as dificuldades ou os problemas que a vida nos impõe, eles são para que a gente se desenvolva, né? Que senão a gente fica letárgico, né? Porque uma das leis que nós vamos estudar, que é a lei do progresso, outra lei do trabalho, né? Outra lei da destruição. Então nós vamos compreender muito bem como que Deus lança desses mecanismos que são inerentes à sua lei para que faça a gente caminhar, para que a gente possa se direcionar em direção ao bem supremo. Então isso que é a beleza. Depois que a gente começa a entender isso, tudo muda de figura, né? Tudo se esclarece, né? E a gente começa a tolerar mais as coisas. Então a gente acha exposto ao mal, né, às dificuldades. Por que vocês acham que hoje a gente tem água encanada, né? A nossa casa tem uma certa resistência às intempéries do tempo e a gente tem um sistema, tem anestesia, né? Então foi toda uma pesquisa, um trabalho. É claro que a divindade veio coordenando isso, mas é o esforço da humanidade, né? Em tornar as coisas melhores, né? Porque tinha o sofrimento e à medida que foi tendo a compreensão, a gente foi desenvolvendo, né? E evitando-se as dores aí, né? Ou os problemas. Mas isso faz parte do engrandecimento nosso, né? Bom, no item 6, no item 7, no item 6 ele fala assim: porém, os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, né? Então, a natureza nos traz algum certo tipo de dificuldade natural, né? Da próprio estado do planeta, né? O planeta tem um ritmo de funcionamento, que é aquela nossa casa, e ela tem os seus intempéries, né? Então, tem a chuva, tem o terremoto, tem o vulcão, né? São adaptações da casa onde a gente vive, né? Mas a maioria do mal que existe sobre a face da Terra, ele nasce dos nossos vícios. E vocês lembram quais são as fontes, a sintetização da fonte de todos os nossos males? Vocês lembram disso? Tem duas características aí que originam, a partir delas, são as fontes de todos os nossos males, né? São duas coisas, né? O egoísmo e o orgulho. Mas vem tudo disso? Vem tudo disso, né? Tudo se deriva disso. A raiz dos males vem desses dois defeitos, né? Desses dois comportamentos, dessas duas atitudes, dessas duas formas de pensar. São formas que a gente tem de entender a vida, né? Que eu sou melhor que os outros e que tudo para mim primeiro, né? Então essa é a filosofia que a gente tem dentro de nós, né? Então eu sou melhor que o meu irmão e primeiro o meu, depois se sobrar o outro, né? Ou se não sobrar, eu tenho que usufruir até do supérfluo máximo que eu consigo, aí se sobrar do supérfluo, eu compartilho com o meu irmão, né? Então esse é o nosso, a gente brinca, né, a expressão em inglês é mindset, né, é o nosso tipo de pensar, é a nossa forma que a gente raciocina, é a origem de todas as dificuldades que a gente tem, e disso deriva um monte de coisa, né? Tá muito difícil escutar isso, mas é assim, né?
É uma verdade nua e crua, né? Ah, mas eu não sou orgulhoso, eu não sou egoísta, eu ajudo, né? Eu dou uma cesta básica por mês, eu, é, eu, eu dou passagem quando alguém me pede na fila, né? Eu tenho humildade de esperar o meu horário para ser atendido, né? E aí vai, a gente tem um monte de argumentações achando que a gente não é orgulhoso nem egoísta, né? A gente não quer enxergar isso, né? Mas, em verdade, a gente só está aqui nesse planeta, nessa situação que a gente está, é porque a gente é orgulhoso e é egoísta. E tudo mais deriva desses dois. Não vão embora, não, hein? Fica aí. Então, no item 8, aí ele fala, né? O mal, pode-se dizer que o mal é a ausência do bem. Então, vamos gravar isso na nossa cabeça? O mal é a ausência do bem. Então, toda vez que eu não cumpro uma lei divina, eu não faço bem, eu faço mal. Ok? A partir do momento que eu compreendo a lei divina e vou em direção a ela, deixa de existir a fonte do mal e ele desaparece. Então, se está frio, eu ligo o aquecedor, vai embora o frio, porque eu acabei com a fonte de... Eu coloquei uma fonte de calor, de energia ali. Então, sumiu aquele frio, né? Então, é sempre bom lembrar assim, onde não existe o bem, existe o mal. Que aí a gente começa a entender que qualquer tipo de inércia da nossa parte, ela gera o mal, de uma forma ou de outra. E quem que é o primeiro prejudicado disso? É o nosso próximo? A primeira pessoa que se prejudica com isso somos nós mesmos. Nós estamos trabalhando contra nós mesmos, né? Então, quando eu começo a achar desculpa para não fazer as coisas que eu tenho que fazer, porque eu estou cansado, eu preciso me divertir, eu vou deixar isso para amanhã, eu estou postergando alguma atividade, algum compromisso, alguma responsabilidade que eu tenho com a minha família, com o meu trabalho, comigo mesmo, né? O primeiro prejudicado sou eu. É claro que eu vou, em decorrência disso, prejudicando as pessoas que dependem de mim, de alguma forma ou de outra, né? Mas se uma leviandade minha, um descuido meu, eu me prejudico e também prejudico o próximo, olha a confusão armada aí, né? Que aí eu já começo não só me prejudicar, mas prejudicar o outro que está ali ao meu lado, né? Se eu tomasse uma atitude diferente, se eu raciocinasse de outra forma, se eu entendesse de outra maneira, eu poderia ter um outro tipo de ação e aquilo ter um outro fim, né? Então, é bem isso, né, gente? Então, é por isso que a gente tem que refletir, né? Não tem saída, né? Nós não vamos passar por esse planeta aqui de flauta, né? Eu comecei a trabalhar, estudar, criei minha família, eu vou passear, eu vou viajar, aí eu estou cheio de planos, aí chega uma hora, né? Que alguma coisa vem para sacudir a gente. Olha, calma aí, o caminho não é esse, você tem que ir por outro lado, ajusta isso, ajusta aquilo, né? Então, o Criador, através dos seus mecanismos maravilhosos, aí ele vai, né, colocando a gente de uma forma ou de outra para que a gente salve alguma coisa, né? Porque senão a gente corre o risco de chegar aqui, sair pior do que entrou, né? E à medida que a gente entende a reencarnação, a gente dá mais valor à nossa vida, né? Essa oportunidade imensa que a gente está tendo aqui. Então, está bem claro em relação a essa ausência do bem, né? Então, isso urge, é uma preocupação que tem que urgir no nosso entendimento, né? Nós vamos entrar em alguns nos itens já, já. E agora, interessante, no item 10 aí da Gênesis, ele fala um negócio bem bacana. Então, vamos lá procurar entender o que ele está falando ali. Ó. Estudando-se todas as paixões e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes umas e outros se acham no instinto de conservação. Né?
instinto que se encontra em toda pujança nos animais. Então, o que acontece, né, gente? A gente estudou a progressão nossa do mineral para o vegetal para o animal para entender alguma coisa, né? Então, enquanto a gente era animal, a gente estava sujeito à lei divina 100%, a gente não tinha livre-arbítrio, né? Então, o Criador nos conduzia de uma certa forma, a gente estava experienciando toda aquela força do orgânico, do espírito em contato com a matéria, que é o veículo que a gente usa para poder evoluir, né? Aprendendo um monte de função, mastigar, correr, suar, reproduzir, né? Porque para a gente ocupar um corpo desse que a gente ocupa, a gente fez esse estágio nesses mundos, né? E chegou um nível lá que a gente ganhou o nosso livre-arbítrio, o nosso pensamento contínuo, que faz parte da nossa evolução, né? Só que a gente veio gradativamente, né? A gente foi saindo do instinto e indo para a razão, e a gente está fazendo esse movimento ainda, né? Então a gente percebe que tem muito das nossas reações ainda que são instintivas, né? Quando ele fala de paixões aqui, né? Quando ele fala de instintos, né? Então às vezes a gente tem algumas reações que algumas reações que a gente mesmo se assusta, né? Porque elas se parecem às vezes mais com coisa mais animalizada do que humanizada, né? Então são indícios também de coisas que a gente tem que se preocupar, né? Então, à medida que a gente vai se afastando do instinto e indo para a razão, a gente vai domando essas energias da natureza, que elas são energias da natureza que estão a nosso favor. Então, a raiva é uma energia da natureza que está a nosso favor. Só que se eu usar a raiva para estrangular alguém, não é uma aplicação boa dela, é? Não. Agora, se eu tiver que carregar uma pedra bem pesada, além do peso do meu corpo, e se eu te for lá assim, meio calminho, eu não vou conseguir carregar aquilo, eu preciso carregar, e se eu me encher de energia, de vontade e até de raiva daquela pedra, eu posso catar aquela pedra e arrumar uma força que às vezes eu nem sabia que eu tinha e movimentar aquilo de algum lugar para poder dar conta do negócio, né? Então eu uso uma paixão, uma potência da natureza e emprego isso em favor da lei divina. Eu não preciso matar ninguém, eu uso ela para movimentar coisas, que é uma potência que Deus nos deu, né? Então, assim, tem N potências da natureza que o Pai nos dá, né? Para que a gente possa ir desenvolvendo e empregando isso de uma forma equilibrada, né? Só que a gente tem que aprender a fazer isso, né? Então, nem toda paixão é ruim, né? Então, aqui no item ele discorre isso tudo para a gente, né? Então, ele fala assim que o mal é relativo à responsabilidade proporcionada ao grau de adiantamento. Então, quanto mais consciência a gente tem, por isso que o pessoal fala, gente, que crime de colarinho branco ele é 10 vezes pior do que um crime por ignorância, né? Porque o que significa um crime de colarinho branco? Primeiro, pressupõe que a pessoa tem inteligência. Segundo, para ela cometer aquele crime, ela teve que muito bem organizar o processo para que aquele crime acontecesse. Então, ela teve que planejar, ela teve que chamar vários recursos. Então, a mesma empreitada que ela faria para fazer um bem, ela faz uma empreitada para fazer o mal. Né? Por isso que o pessoal fala, né, que e geralmente o pessoal que comete crime de colarinho branco, ele conhece tão bem a lei humana que ele consegue cometer o crime e se safar perante os homens, né? Então, perante a sociedade, é um ser respeitável, que tem certos bens materiais, que ele conseguiu à custa de urdiduras, né? Então, assim, quanto mais inteligência, quanto mais compreensão, na prática do mal, pior, a consequência é mais pesada porque a gente fez aquilo com consciência plena, né? Não foi um arroubo, não foi um instinto, não foi uma reação, né? Então a lei humana já sabe até reconhecer a diferença, né, de um crime premeditado ou de um crime de explosão, né? O direito trata isso, inclusive. Quem é advogado pode até falar bem melhor do que eu aí, né? Então, quanto mais consciência, mais frieza, mais planejamento, pior é o mal praticado. Então, isso é cobrado, porque transgrediu a lei com consciência, né? É diferente de você transgredir a lei por ignorância,
ou por falta de entendimento. Certo? Tá bem claro isso, gente? Eu queria fazer um comentário. Claro. Enquanto eu estava lendo, a ideia, né, de que a gente, ao se afastar das leis de Deus, a gente vai se aproximando do mal, fiquei pensando que chama a gente para uma responsabilidade, né? Enquanto a gente não pensa assim, é fácil dizer que o mal está no outro, o mal está na condição social, o mal está no governo que não possibilita, enfim, qualquer, né, desculpa para a gente achar que o mal está fora da gente, né? Uhum. E aí, quando a gente passa a pensar assim, que o mal é o nosso afastamento, eu acho que chama a gente para uma responsabilidade, né? É a nossa parte também que a gente tem que fazer, e se ele vem, se ele surge, nos cabe uma parcela aí, né, de responsabilidade e de ação. Perfeito, é isso mesmo. Essa consciência, né, que a gente vai tomando aos poucos, né? Perfeito, muito bem. Mais algum comentário? Então vamos lá, gente. Continuando no nosso estudo. Agora, vocês começam a compreender bem Aí a gente volta um pouquinho, eu vou fazer só uma volta rápida lá no Velho Testamento, no livro de Gênesis, né? Qual que foi o pecado original? Isso não está escrito lá no livro, não, né? Mas as interpretações do livro de Gênesis, né? Foi o pecado original, foi a Eva comer uma maçã. Mas, gente, não tem maçã escrita lá em Gênesis, viu? Vocês podem ir lá ler. Sinto lhe dizer que não foi uma maçã, né? Foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que simboliza isso? O símbolo é assim, no Gênesis 2, item 8 lá, Deus dá uma ordem, né? Você pegar lá, ele dá uma ordem, ó, você pode comer do fruto de qualquer árvore que eu criei para você em abundância, né? Mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, ok? Então é uma lei divina. Então, você está percebendo a representatividade? Que o livro bíblico é uma obra literária, né? Então, ela representa o quê? Uma ordem do Criador representa o quê? Uma lei divina, né? Então, nessa época, ele já trazia a noção da transgressão da lei divina nos causar problema. Então, ó, tem uma lei divina que fala, ó, não faça isso. Aí eu vou lá e faço. Aí o que aconteceu? Aí vem toda a consequência desse ato em si. Aí conta toda a história, né? A novela do que aconteceu com o ser humano depois que ele transgrediu a primeira ordem do Criador, né? Então a gente já tem contato com esse conhecimento há bastante tempo. A gente não consegue compreender, né? Ou a gente tampa a nossa consciência para não compreender isso. E a gente viu no encontro anterior que a lei divina está escrita onde? Dentro de nós. Então eu estou tapando o ouvido para uma coisa que está dentro de nós. O único jeito que eu tenho de cumprir a lei divina é entrando para dentro e tirando o tapão que eu coloquei lá dentro, porque ela está lá dentro da gente, né? Então o que você fez? Você chegou dentro, alegoricamente, ela está aqui dentro, você deu um jeito de, dentro de você isolar aquela lei que ela está pulsando dentro da gente. A gente criou um mecanismo tal, aí os psicólogos explicam isso muito melhor do que eu poderia explicar aqui, né? Que a gente conseguiu lá tampar a consciência divina que está dentro da gente. E tem uma vida para fora, né? Tem uma vida para os outros, tem uma vida para a sociedade, tem uma vida de representar papéis, né? Que é importante também a gente representar papéis, né? Senão a gente não cresce também, né? Mas quando isso torna uma incoerência tão grande, isso começa a dar um problema sério de tristeza, de insatisfação, de depressão, de todos aqueles estados que a gente fica e não sabe nem porquê, né? Aquelas condições que a gente vai chegando aí de sofrimento, né? Às vezes está tudo bom, assim, quem chega de fora olha e fala, mas você tem tudo, cara. Você tem uma família, você tem um emprego, mas você está triste, está com depressão, o que acontece, né?
É porque a gente está contrariando internamente a lei divina. Então, a lei divina está gritando dentro da gente, e a gente, para cumprir um papel da sociedade que nós colocamos para nós mesmos, a gente não cumpre a nossa essência divina. Então, fica aquela briga interna, e aquilo vai destruindo, né, o nosso sentimento. Né? Mas a lei divina é tão forte que ela vai cutucando a gente, não adianta. Que é o Criador dentro de nós, né? Ele vai empurrando a gente em direção a Ele, né? Toda vez que a gente tenta fugir, Ele dá um tranco na gente. Né? Então, essa falta de compreensão que a gente se perde no caminho. Né? Então, aqui é muito importante algumas coisas que a gente vai refletir hoje. Né? Vamos pegar agora no Livro dos Espíritos, pergunta 629. O bem e o mal. Que definição se pode dar da moral? Moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, a moral é isso, é a regra de bem proceder. É o quê? É você seguir a lei divina ou natural. Isso é moral. Tem várias definições de moral que a gente vai encontrar aí no estudo humano, né? Mas essa definição que nos importa, o que é o engrandecimento moral nosso? É a medida que a gente cumpre a lei divina. Isso é a nossa moral. Né? Aí ele vem, tá claro isso? Tá bem entendido? O que é moral? É cumprir a lei de Deus. Né? Então, se eu cumpro a lei de Deus, eu faço bem. Em todas as suas acepções. Como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. É bem simples essa definição, né? Então, pessoal, depois que a gente terminar as leis morais, nós vamos estar hipercapacitados. Se a gente tinha alguma deficiência de entendimento da lei divina, quando a gente terminar o estudo das leis morais, olha, nós já estamos pós-graduados nisso. Vai ser fácil a gente converter o nosso sentimento do bem para o mal? Não vai, né, pessoal? Não vai primeiro, sabe por quê? Porque a gente nem se conhece direito. Então, às vezes, a gente acha que é bom, a gente acha que a gente tem paciência, a gente acha que a gente é humilde, a gente acha que a gente se preocupa com o próximo, a gente acha um monte de maravilha a nosso respeito, né? E aí daquele que falar que não, né? Que aí a gente trucida essa pessoa, né? Então, primeiro, a gente tem que primeiro nos conhecer, tomar contato com a nossa dificuldade, com a nossa imperfeição, a partir daí a gente começar a fazer isso aqui que ele está orientando a nós, né? As regras de bem proceder. Compreenderam isso? Não é fácil, não é da dia para a noite. Não vai ser em duas, em três, em quatro, em 5 encarnações. Né? Nós estamos no mundo de provas e expiações, então todos nós temos muito problema. Então não nos enganemos. Né? A gente só precisa tomar o caminho, ver a direção que a gente tem que ir. Né? Viu a direção? Aí vamos caminhar, vamos nos respeitar, vamos nos entender, porque qualquer coisa que a gente faz para fora, aí a gente vai entrar no assunto agora bem delicado, né? Qualquer mudança de atitude sem ter uma mudança de sentimento, e aí o sentimento traduz assim, né? A gente chama que é o seu modo de pensar e de compreender, né? Então a gente tem esses lances, né? Eu pratico bem porque eu quero ter um bom lugar na hora que eu desencarnar. Não entendeu o que é a prática do bem, quando a gente pensa assim, né? Eu tenho que ter paciência, porque se eu for uma pessoa impaciente, eu não vou para o céu. Então, enquanto a gente estiver negociando melhores lugares a troco das nossas virtudes, a gente não entendeu nada do que é a lei
divino ou natural. E olha, gente, eu sinto dizer que a maioria dos nossos esforços hoje são interesseiros. Eu falo por mim, tá? Mas, infelizmente, a gente ainda, desde o trato com os nossos parentes, os nossos filhos, os nossos cônjuges, pais, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente ainda é um ser muito egoísta, né? Então, com certeza, a gente é que às vezes não quer enxergar isso, né? Mas algumas atitudes que a gente toma, elas sempre têm alguma segunda intenção que não é aquela intenção clara, né? Porque a gente ainda, lá dentro de nós, a gente ainda não compreendeu essa lei divina natural o suficiente, né? A gente não compreendeu ou não entendeu que Deus é Pai de infinito amor, de infinita bondade, de infinita misericórdia, né? Então a gente tem um monte de dúvidas, a gente duvida do Pai. É por isso que Jesus fala lá no final do Sermão do Monte, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, né? A cada dia segundo a sua preocupação. Então a gente pega aquele sermão, né? Olhai os lírios no campo, olhai os pássaros no céu. São todas mensagens que o mestre manda para o nosso sentimento em relação ao Criador, né? Então confia no Pai, né? Faz o que é certo e não faz o que é melhor para você, né? Então, o que é o certo? Eu socorrer o meu irmão, eu empregar o meu tempo em favor daqueles que estão à minha volta, não sei, né? Aí a gente vai tomar contato com a lei divina ou natural, nós vamos entender o que é viver em sociedade, o que é uma lei de progresso, o que é uma lei de trabalho, né? O que é uma lei de justiça, de amor e caridade. Então, à medida que a gente for tomando consciência dessas leis, a gente volta para dentro e vê se aquela atitude que a gente está tendo, ela está sendo coerente com isso. Agora, se a gente começar a tentar mudar o comportamento e a atitude sem mudar o interior nosso, é hipocrisia. E a gente só vai dar com os burros na água. A gente só vai cair em infelicidade. Porque não se sustenta, né? Não se sustenta. Ah, Paulo, mas não vale a pena então eu me esforçar, né? Olha, vale a pena você se esforçar sim, porque todo bem praticado, independente se foi com intenção ou sem intenção, fez algum benefício para alguém. Esse mérito ninguém vai te tirar. Quem leu o livro Nosso Lar, lembra da passagem do André Luiz com a pessoa que ele dava consulta de graça lá? Vocês lembram dessa passagem? Que ninguém orava pelo André Luiz, né? Ele chegou lá do outro lado, né? Nossa, mas ninguém me deu. Porque a gente, quando desencarna, a gente recebe as orações, as intenções dos nossos amigos, daquelas pessoas que nos gostam, elas chegam até nós, né? E o André Luiz não recebia nada, né? Tipo assim, uma caixa de correio vazia lá, né? Ele não sentia, não chegava uma oraçãozinha para ele, né? Aí, de repente, apareceu uma oração em favor dele. Ele falou, nossa, quem é? Ele nem lembrava quem que era a pessoa. E depois ele deu, o mentor dele deve ter posto a mão em cima da cabeça dele para ajudar ele a lembrar. Era uma pessoa que, por intermédio da secretária dele, a secretária pediu ao seu André, atende essa senhora que ela não tem dinheiro para pagar, e ele atendia ela de mau grado. Ah, senta aí, vai, tipo assim, né? Senta aí que eu vou te atender, vai. Eu tenho, o que você tem, né? Ah, então toma isso. Aí a mulher tomava e ficava boa. E ela orava por ele, agradecendo isso, esse bem de má vontade que ele havia feito para ela. Então, gente, o bem, ele sempre gira alguma energia positiva, né? Porque aquela pessoa que acaba recebendo, ela é grata e ela direciona isso em nosso favor, né? Mas isso não é uma transformação verdadeira, né? Ele não estava fazendo bem porque ele entendia que o irmão precisava, ou ele entendia que a dádiva divina do conhecimento lhe foi dada para que ele pudesse retransmitir isso, né? Ou ele não se sentia uma engrenagem de uma sociedade que precisa de todo mundo, né? Hoje eu parei para refletir sobre todo mundo que participou da minha vida, então às vezes é legal a gente fazer esse exercício, né? Pega lá e você começa lá do que você lembrar, né? Porque depende, a gente vai ficando velho e não vai lembrando de tudo, né? Aí você pega lá da sua infância, quem que te ajudou nos momentos complicados, aquele professor do primeiro ano, né, aquele colega de sala. Lembra das coisas, né, que foram te auxiliando. E a gente vai perceber que até a gente chegar aqui onde a gente está hoje, teve muita gente, teve muito irmão, muito espírito que de uma forma ou de outra trabalharam, atuaram, agiram para que a gente pudesse estar aqui bonitinho, sentado na frente do computador e estudando coisas que vão engrandecer nós como espíritos, né?
Fora que a gente ainda não, né, como as coisas ficaram tão distantes, a gente não consegue ver quem produz o alimento que a gente come, né? Mas é por conta disso que não foi uma pessoa que fez esse alimento, que através do trabalho, do suor dela, da inteligência dela, da disposição dela, esse alimento hoje está na sua geladeira, você abre a porta, ele está lá. Então, né, do trabalho, da organização, da disposição, do empreendimento das pessoas e que a gente consegue viver. Às vezes é difícil a gente entender que a gente faz parte dessa engrenagem e que a gente tem que rodar, a gente faz parte e qualquer ociosidade dessa engrenagem acaba sendo ruim para nós e para um bando de gente que poderia receber alguma coisa da nossa atuação, né? Então é isso que a gente tem que refletir, né? E estar bem consciente de que não é mudando atitudes e comportamentos que a gente vai conseguir nos transformar. É fazer a viagem interior, é tomar contato com o nosso sentimento, é saber por que eu sinto raiva, né? Qual que seria o motivo de raiva? Você entra, isso é característico em trânsito, né? Você, quando está indo para o centro, quando a gente ia para o centro na reunião, a gente ia todo calminho, porque preparou o estudo, né? A gente fez oração. Aí o plano até ajuda a gente nesse dia para a gente não pegar muito semáforo fechado, né? E chega lá bem. No outro dia de manhã, você sai para ir para o trabalho, leva uma fechada, já sai um palavrão. Né? Por quê? Porque a gente se acha melhor que a pessoa. Né? Por que ele cruzou na minha frente? Né? Dificilmente a gente vai raciocinar, nossa, aquele irmão está com pressa, aquele irmão não pôde me esperar. Será que ele está com alguma dificuldade, né, com alguém que está na UTI? Ou será que ele está indo socorrer alguém? Né? A gente não consegue pensar que o trânsito não é só nosso, né? Que o pessoal não tem que dar passagem para a gente para que a gente passe e chegue no nosso lugar, porque a rua é só nossa, né? Então, e assim vai, né? Então é o constrangimento que alguém fura a fila e você fica brabo, né? Imagine, a pessoa não tem respeito, né? E às vezes a pessoa joga o lixo no chão, a gente olha e fala mal, não cata o lixo que a pessoa jogou, né? Então, aquela intervenção que a gente fez, aquela brabeza nossa, né, de indignação, não ajudou muita coisa, né? Então, assim, a gente é muito ligado em atitude e comportamento, e lá no interior a gente não procura rever a nossa consonância com a lei divina, né? O nosso entendimento dessa lei, para que, através desse nosso entendimento, a gente possa ir aos poucos mudando. Aí sim, né? Quando vem de dentro para fora, aquela coisa fica natural, né? Aquele proceder seu está em consonância com a lei divina e você começa, sim, aí sair daquele comportamento A para o comportamento B. Mas é porque é consequência, não foi a causa, né? Então, por isso que ele fala, né? Se você pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no Sede Perfeitos, no final do item 4, né? Ele fala assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Então, gente, transformação moral não é você falar baixinho, né? Enquanto lá dentro você queria gritar. Não é você falar assim, ô meu irmão, e na verdade você queria xingar esse irmão porque ele fez alguma coisa que você não queria, né? Não é você só colocar para o exterior algum tipo de comportamento civilizado se interiormente você está com a sua cabeça pensando um monte de coisas em desacordo com a harmonia da lei divina, né? Então, a gente tem que começar a ser mais crítico conosco mesmo, né, em relação aos sentimentos. E aí a gente não está falando nada que a gente vai reprimir o que a gente sente, pessoal. Porque o problema da repressão é que não muda, né? Então, você pega uma criança e começa a dar pancada nela, porque ela está fazendo uma coisa que você não quer que ela faça, ela não vai mudar aquele moto inicial dela. Por que ela está fazendo aquilo, né? Então a gente tem que tentar compreender qual que é o motivo que aquela criança sempre faz aquilo, mesmo você orientando. Tem alguma razão qualquer ali que não impactou aquela criança, ou ela não tem maturidade para entender aquilo, né? Então,
Se você briga com seu filho, com alguém na sua casa que não arruma a cama, tenta buscar lá mais para trás um pouco, não é porque ele não arruma, porque ele não quer arrumar ou tem preguiça de arrumar. É porque ele não vê importância naquilo e tem alguma coisa lá no interior dele que para você às vezes é importante ver uma cama arrumada, para ele não é, né? E às vezes tem alguma coisa mais lá para trás que está causando aquele tipo de comportamento que às vezes é uma insatisfação com outra coisa que está acontecendo dentro da casa, né? E aí você vai buscar essas situações, né? E geralmente quando a gente procura nos vícios, né, se distrair, vício de qualquer tipo, né, desde comida, de entretenimento, de vício mesmo, né, bebida e droga, é porque a gente não quer ter contato com os nossos problemas dentro de nós mesmos, né? Aí a gente fica fugindo. Então, esse contato interno é que é complicado. Então, a transformação moral, gente, não é transformação externa, né? É tudo que internamente a gente consegue alterar. E, olha, isso é para e passo, século a século, devagar, né? Se você falar que acha que você vai entrar nessa encarnação e sair bem melhorado, é uma ilusão, né? A gente não é assim, o processo não é assim, a gente absorve. Então, agora, nós estamos tendo a oportunidade de tomar consciência da lei divina nesse estudo metódico aqui, discutir isso e poder meditar sobre isso, porque essa reunião de 1h30 nossa aqui, pessoal, é muito pouco tempo, né? Então, com certeza, eu sei que vocês leram antes sobre esse tema, né? Vão refletir sobre ele, vão levar um estudo de você para com você mesmo, em contato com a obra, porque aqui é a visão que o Paulo leu um monte de coisa e veio trazer para vocês. O Marco, na semana que vem, vai trazer a visão dele também com a bagagem dele. Mas isso não quer dizer nada, né? Vocês têm que ver o que Kardec ou os espíritos colocaram direto para vocês, que a gente é um filtro aqui, na verdade. A gente vem, né, Marco? A gente vem aqui despertar a curiosidade de vocês. É claro que depois, né, estudado, você volta no grupo de estudo, quando vocês forem para outros níveis, você vai discutir mais, você vai falar mais. Hoje vocês ficam aí, né, mais assim, né, prestando atenção. E é natural, né, não estou brigando com vocês em relação a isso, né. Vocês estão começando, mas tem que tomar gosto pela coisa. Quando vocês voltam para dentro de casa ou para dentro de vocês mesmos, você medita sobre aquilo e vai surgir alguma dúvida, vai surgir algum questionamento, né? Que aí vocês vão procurar, né, com a maturidade que vocês têm, de trocar ideia, de aprofundar em alguns assuntos, né? Mas é sempre a visão de vocês, não adianta a visão que um palestrante tem ou alguém que coordena grupo de estudo não é a visão que vai fazer diferença na transformação moral sua, né? Então nós temos que assumir isso, né? Esse compromisso com nós mesmos de conduzir esse processo, né? Porque senão a gente volta para o banco da igreja, gente. Nós ficamos quantas encarnações no banco da igreja, cumprindo tabela e falando, amém, comendo a hóstia e vindo embora, né? Hoje a gente vai no centro, assiste a palestra, toma um passe e vem embora, né? E quantos de nós, né? Se todo mundo que vai lá tomar passe e assistir palestra viesse para grupo de estudo, a gente tinha que fazer umas 5 casas espíritas daquela lá para caber todo mundo. Ainda bem que agora vai dar para reunir pela internet, né? Então, hoje nós estamos em 16 aqui, já lá na sala já ia estar lotadão, né? Se todo mundo que está inscrito aparecer, dá uns 30. Beleza, lá no centro já não cabe mais, né? Então nós vamos ter que fazer, né, Marco? Já vamos resolver, né? Nós vamos fazer reunião, vai ter metade lá, metade fora os espíritos, que já deve ter uns 4, 5 mil aí escutando junto com a gente, né? Então esse trabalho é com vocês, né? Esse trabalho, e na reunião é só para a gente trocar ideia mesmo, né? Então se apropriem dos textos, né? E sempre tem, quando o Kardec fala em transformação moral, é quando você vai para dentro, descobre você mesmo, a raiz dos seus problemas, e aí você empreende esforços, através do entendimento, para se direcionar para a lei divina. Porque dificilmente, quando a gente toma consciência do nosso erro, que o processo é assim, gente, a lei divina está impregnada em nós, só que a gente embota ela e pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, a gente põe um tampão nela e vai fazendo aquilo que a gente acha que está certo, que a gente acha que é Deus, e vai fazendo.
E aquilo vai causando dor, vai causando problema, vai causando... Durante um certo tempo a gente acha que é o bonzão, né? Que tudo resolve, tudo acontece, que nada me acontece, que eu não dependo de ninguém, e vou lá, tô lá. E eu começo a tropeçar, né? E aí isso me obriga a quê? Eu só vou resolver isso na hora que eu entrar de novo em contato com essas ideias que me levaram a essas quedas, né? Aí eu pensava que eu era melhor que o outro, mas por que você pensa que você é melhor que o outro, né? Você, aí a gente começa a entender, fomos criados todos simples e ignorantes, o Pai nos deu todo o recurso, né? Então por que a gente acha que é melhor que o nosso irmão? Aí à medida que a gente vai tomando ciência disso, a gente vai não sou melhor mesmo, mas ainda eu acho que eu sou melhor. Então, na hora que a gente tem aquele arrobo, né? Aí é a segunda parte dessa frase aqui, ó, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, esforços que a gente emprega para domar as nossas más inclinações. Então, a partir do momento que eu tomo contato, porque eu não tenho como domar uma má inclinação se eu não reconheço essa má inclinação. Né? Então, a partir do momento que eu reconheço essa má inclinação, por isso que ele manda, volta para dentro, né? Conheça-te a ti mesmo. Aí você vai tomar contato com essa má inclinação. Você não vai conseguir mudar essa má inclinação de uma hora para outra, porque ela tem uma raiz mais profunda. Mas aí você dá uma segurada nela enquanto você está refletindo e mudando o seu modo de pensar. A partir do momento que você tem uma compreensão e muda o modo de pensar, acabou o problema. Então, o próprio contato com a má inclinação e o esforço por compreender isso vai nos levar, olha que a lei divina é tão sublime, que esse próprio descobrir que a gente é egoísta, porque hoje a gente é egoísta porque a gente ainda não descobriu isso verdadeiramente. Ainda está na superfície. A partir do momento que a gente descobre o egoísmo mesmo nas nossas atitudes, a gente muda naturalmente, não precisa forçar a barra, muda verdadeiramente. Né? Não é para fora, a casca, né? Eu vou lá e faço um ato só para a sociedade me reconhecer. A gente está cansado de fazer isso. Né? E ver que no final a nossa vida não melhorou nada em termos de felicidade real. Né? Porque a gente busca a felicidade onde ela não está. Entenderam bem o que é esse esforço? Né? Então, por isso que a doutrina espírita não traz nada de fórmula pronta. Né? Então, você tem que ser bonzinho, você tem que ter paciência, você tem... Não, ela não... Então, nós vamos estudar a lei divina natural, ver como é que funciona a coisa. Quanto mais a gente compreender isso, mais a gente vai detectar o quanto a gente está afastado dela. Se a gente fizer uma análise, aí sim, a gente tem que pedir a Deus, tem que orar. Pai, me ajuda a compreender isso lá dentro, né? Me abra a mente, né? Aí, com esse pedido, com essa boa intenção e com o estudo, né? Aí a gente vai tomando ciência dessa lei, e aí a gente vai mudar naturalmente. Que é impossível, né? A gente, como foi um ser criado por o amor, à medida que a gente toma contato com essa lei, e se a gente pega a epístola de Paulo aos Coríntios lá, que ele fala sobre o amor, né? Então não adianta nada eu praticar a caridade, praticar o bem ou doar alguma coisa para alguém se não tiver amor. Né? Porque se eu dei alguma coisa para alguém sem amor, é porque eu dei com interesse. Então você pega toda aquela carta lá, que não é do Renato Russo, né? É do Paulo de Tarso, toda aquela carta maravilhosa lá para os Coríntios, que ele fala a respeito do amor, né? Ele fala o quê? Se não tiver intenção de fazer o bem em consonância com a lei divina, nenhum ato que eu praticar externo vai ter validade. Se eu der a minha vida e não for por amor, não tem valor, né? Então é isso, gente, que acontece, né? Paulo? Pode falar. Então, só tentando fazer um resumo na minha cabeça, assim, de acordo com o que você falou nas últimas semanas, né? Uhum. Meu áudio tá bom ou tá falho? É excelente. Tá, beleza. Só para desenhar aqui na cabeça. Então, o planeta Terra foi criado. Deus colocou 25 bilhões de almas, que você falou? Mais espíritos, ou menos. Mais ou menos. Todos muito, muito primitivos, muito rudimentares. Isso. Dentro desses 10 bilhões, que é o prazo de validade desse planeta,
esses seres que chegaram muito primitivos têm que chegar na pureza e no amor mais, enfim, infinito de Jesus Cristo. Então, ele veio, mostrou como que era, assim que as pessoas já tinham uma capacidade de começar a observar, ele achou que era o momento de vir, vamos lá, agora eu vou mostrar um caminho um pouco mais, digamos, didático, né? Então, a partir dali, a gente tem um guia, que é esse cara é o modelo, é lá que vocês têm que chegar, vocês têm mais 5 bilhões para chegar nisso. Quem chegou, beleza, passa para a próxima fase do jogo, quem não, vai para outro lugar para tentar começar de novo ou engatar da onde parou, mais ou menos por aí. Então, observando Jesus, que eu estava lendo aqui, ó, na 632, a resposta, Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós, tudo está nisso, e daí não vos enganareis. Então, é assim, como o cara agia, é o nosso objetivo, é isso. Então, tá de acordo com aquilo, segue por esse caminho que você está indo bem. Mais ou menos é isso, o bem e o mal e o começo de todas as leis básicas, digamos. Fala agora, quero tirar dúvidas. Só assim, não foi só com a vinda de Jesus, né? Esse processo de pedagógico, de orientação, ele sempre existiu, né? Tipo, antes dele teve Moisés e teve outros, cada um a sua época. Cada sua época, cada seu local. Então, a lei divina, ela sempre teve no planeta todo, né? Sempre permeando e nos orientando, tá? Então, são as fases, né? Moisés trouxe alguma coisa, e antes de Moisés teve outros. Sempre tem os profetas, né? Os maias, os incas, os aztecas, aquelas organizações super civilizadas, os egípcios. Outras civilizações. Então, isso tudo sob a égide de Jesus, né? Então, são processos, né? O Cristo não foi embora, depois veio a terceira revelação, agora vem as continuidades, e não se para, né? Então, toda vez que a gente tiver necessidade de algum desenvolvimento, isso já está programado, esse processo evolutivo nosso. Né? Então, a gente usa Jesus, assim, porque é uma referência para a nossa civilização, então a gente usa Jesus, assim como antigamente usava Moisés, que, claro, não tinha o alcance que se tem Jesus, porque não existia a comunicação como existe hoje, claro, mas, e pode vir um outro daqui a um tempo, que é onde as pessoas vão se inspirar nesse outro, e assim vai, continuamente. Não, isso como modelo não tem outro modelo, tá? Compreendendo tudo. É por conta que ele é o governador, foi atribuído a ele a condução desse plano terrestre. Né? Então, para nós, a gente, dentro desse planeta, o ser mais puro que a gente conhece, que a gente tem conhecimento que aqui está, é o Cristo. Né? É claro que o Cristo que cuida do sistema solar, ele é superior ao Cristo que cuida do nosso planeta. Mas para nós, no nosso estágio evolutivo, a gente conhece esse guia e modelo. A gente vai demorar bilhões de anos para tentar reproduzir parte dele, né? Que isso faz parte da nossa caminhada, né? Então tem todo um processo nosso de crescimento espiritual que está vinculado à figura do... Por isso que o Cristo não é importante porque ele tem um cargo, né? Ele é importante porque é aquele cara que te segurou quando você era criança, quando você nasceu com inteligência com a razão. Então tem uma afetividade toda grande dele em relação a nós. Isso é amor, né? Um amor que a gente não compreende ainda. Né? Não é uma obrigação dele, não é... Então, assim, os espíritos já explicam para nós que a gente depende da presença dele como depende do sol. Então, a presença do Cristo, em termos espirituais, a energia espiritual dele, ele mantém o equilíbrio psíquico da Terra. Entendeu? Como é que é o negócio? Então, não é... Né? Então, não tem como substituir. Ele sempre esteve presente em todas essas fases, de uma forma ou de outra. Né? Então, teve um momento específico da nossa vida aqui no planeta que ele falou, agora é comigo. Eu não vou delegar isso para ninguém devido à importância do passo que tinha que ser dado. Tá. Né? Então, basicamente é isso, né? Mas, assim, é uma caminhada, né? Não é nada, assim, específico. Alguns vão ir mais rápido, outros vão mais lento. Tem uma programação, sim, né? Nós não somos, assim,
a gente já tem um certo grau de inteligência para saber que tem um planejamento todo, né? Que já se sabe o final, como vai ser, e os seres que conduzem isso já sabem, e até tem estatística, né? Então, olha, dos 25 bi, 10% vai ter que ser distribuído em outros planetas. Os outros planetas já existem, o pessoal já está negociando vaga, né? Fala, ó, aqui você vai receber uns 2 milhões, uns 3 milhões, o pessoal vai vir para cá com esse tipo de necessidade, porque são espíritos multimilenares que estão aí nessa condução, né? Então, o que é importante para nós agora é saber de toda essa assistência, de todo esse recurso que a gente tem agora na mão. Né? Eu acho que isso é importante, né? E são coisas... A gente ainda está no beabá da hipocrisia, né? Então, a gente tem que passar por isso, né? A gente tem que procurar sentir as coisas e descobrir aonde a gente machuca as pessoas, né? E a gente não presta muita atenção nisso, né? Então, esse estudo, essa compreensão... mas aí é um esforço de cada um de vocês em direção a isso, né? Ninguém vai fazer isso por vocês. Não vai ser a mãe, não vai ser o pai, não vai ser o Marco, não vai ser eu, não vai ser seu Hélio, não vai ser o Divaldo, não foi o Chico Xavier. Não vão mandar um outro ser desse porte para fazer isso pela gente, que ele, mesmo quando Jesus veio, quem que acompanhou ele foi pouquíssima gente. E a gente até arrisca dizer que se ele encarnar na Terra de novo, é capaz dele morrer mais depressa do que ele morreu da outra vez, né? Então, não vai ser ninguém dispoente de nada. Tudo que a gente precisa, vocês estão carregando na mão, né? Carrega isso aqui, esse aqui, né? Se a gente conseguir mastigar isso aqui, gente do céu, nós estamos bonitos no pedaço, né? Que todo recurso não está complicado, está na linguagem simples, tem bastante gente que já conhece, a gente tem essa internet maravilhosa aqui, que a gente pode conversar com todo mundo, mas não prescinde de você ler o texto, levar para dentro do seu coração e refletir aquilo, né? Procurar em que eu não estou em consonância com a lei divina, né? Então, à medida que a gente for caminhando agora nas leis morais, isso vai dar uns cliques, né, gente? Até agora está subjetivo, né? O bem e o mal, eu estou perto da lei divina, eu me afasto, eu sofro. Então, o que a gente está dando agora são alguns nortes, né? Como isso funciona. A partir da reunião seguinte, que já entra na lei de adoração, né? E aí a gente vai caminhar nas leis morais, isso vai ficar, assim, bem claro para a gente. Isso vai ficar bem escancarado, aí a gente vai conseguir trazer para o dia a dia, né? Desde o relacionamento dentro de casa, no trabalho, nas atitudes nossas em relação a dinheiro, em relação à instrução, em relação à colaboração com o nosso próximo, as palavras que a gente fala, né? A gente vai analisando isso, né? Para que a gente possa, o quê? Buscar lá dentro, né? Por que eu sou assim? Por que quando a pessoa fala, eu fico nervoso nesse momento? Porque você sente, né? A pessoa fala, aquilo te constrange, aquilo te abala. É um sinal que a gente tem que cutucar aquilo, né? E à medida que a gente vai ganhando madureza nisso, a gente começa a enfrentar essas coisas, nossa, a gente vai tendo um retorno muito grande, né? De crescimento interior. E a gente vê que a gente vai enxergar a vida diferente, né? Que o negócio é o seguinte, gente, a vida está aí, nós vamos ter um monte de coisa para fazer, e se a gente vai passar por ela chorando ou com a disposição de fazer as coisas, essa a diferença, né? Se eu vou entregar pontos, se eu vou ficar reclamando num canto, se eu vou ficar me lamentando, se eu for ficar pondo culpa nos outros, são opções que eu tenho, né? Você pega lá um coitado lá que desencarnou o pai e a mãe dele no Covid. O que ele vai fazer? Ele vai sentar e vai chorar? Com um tempo ele vai chorar, sim, que é um luto natural de toda pessoa que perde um ente querido, né? Mas vai adiantar ele ficar sentado chorando a vida inteira, pondo a culpa no governo, que não tinha respirador, porque o fulano não usou máscara? Vai adiantar alguma coisa para ele? Não vai, né? Então, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou me entregar para essas coisas? Será que eu vim aqui para fazer isso? A razão de eu estar encarnado num corpo todo poderoso desse que eu tenho em relação
a saúde, a funcionalidade, e todas essas pessoas que participam da minha vida, será que é para isso, né? Para eu ficar reclamando nos cantos? Né? Então, são essas reflexões que o contato com a lei divina ou natural vão nos trazer. Né? Mas guardem isso, gente. A gente ainda é um ser muito para fora, né? Então, a gente quer controlar comportamentos que, na verdade, por dentro a gente está explodindo, né? Então, é claro, nós não vamos ser um incivilizado de sair falando palavrão, né? Porque às vezes você tem vontade de falar algumas coisas, né? Então, aí sim que as máscaras nos ajudam nisso, a segurar um pouquinho para a gente ter um mínimo de humanidade, né? Mas quando eu me preocupo, aí eu começo a tentar entender, né? Por que eu tenho que me mobilizar para mandar um pouco de dinheiro para a África? Aí tem gente que fala que isso aí é sem sentido, né? Ah, mas para que você vai mandar dinheiro para a África, né? Se aqui no Brasil tem doença. Aí você fala assim, cara, eu quero ajudar, né? Eu quero me movimentar, eu não quero ficar esperando as coisas acontecerem e um monte de gente passando necessidade, porque eu estou aqui no bem bom e eu tenho comida todo dia, né? Mas é por quê? Porque a gente tomou consciência que nós todos somos irmãos, que os recursos que Deus nos põe à mão são imensos, e se alguém ficou sem comer é por incapacidade nossa, de boa vontade, primeiro de boa vontade, segundo administrativa, burrice mesmo, né? Porque a gente não soube dividir, a gente conseguiu produzir e não conseguiu distribuir o alimento, né? E aí você fala assim, até burrice você gastar dinheiro para construir presídio do que você gastar dinheiro para garantir renda mínima para as famílias. É um pouco de burrice isso, não é? Da nossa parte. Aí o pessoal fala, não, eu vou eleger um presidente, não estou falando do Bolsonaro, tá? Tem nada a ver com isso. Eu vou eleger um presidente para ele construir presídio e prender os bandidos todos. Ou vou eleger um presidente para criar escola, dar educação e dar uma condição mínima para a pessoa ter um pingo de dignidade que não leve sequer ela a pensar em praticar algum tipo de crime. Né? Qual que é a coisa mais inteligente a ser feita? Né? Eu garanti que todo mundo tem. Porque imagine você sem comida, sem uma cama e sem roupa para vestir. E quando você ficar doente, você não tem um remédio para tomar. Se coloque nessa situação. Fica difícil para a gente imaginar isso, não fica? Mas tem um monte de gente assim. Né? Então, a partir do momento que eu não quero isso para mim, eu tenho que ir em busca de prover isso para o outro. Né? Porque senão eu estou vivendo como que um alienado. Né? Estou numa casa que o meu lugar está muito bom, o resto está todo, em volta está todo complicado. Dá para ser feliz assim? Não dá, né? Então são essas reflexões que a gente vai ser levado a tomar à medida que a gente toma contato com a lei divina ou natural. Que a gente é feito para viver em sociedade, que a gente é feito para trabalhar, que a liberdade faz parte, né? Como é que eu vou cercear a liberdade de um próximo se o Deus nos concede isso como a lei de liberdade? Tem a lei de destruição, por que eu vou ficar chorando quando uma destruição é imposta pela natureza? Né? Ficar reclamando, lamentando. Passado o fato, vamos em frente. Essa lei natural vai nos dar toda essa ideia, para que a gente mude a nossa forma de encarar as coisas. Que aí, à medida que a gente muda a forma de encarar, a gente se fortalece, a gente começa a enxergar as coisas diferente e ver beleza onde a gente não via, ver facilidade onde a gente achava que era só dificuldade e ver potência onde a gente achava que não tinha. Né? Então, todos nós temos algum tipo de habilidade que é útil para alguém. Às vezes a gente nem experimentou isso, levar isso para as pessoas que estão à nossa volta. E a partir do momento que você experimenta isso, né, através de uma habilidade sua, do entendimento seu, em favor de alguém, aquilo começa a trazer o bem para pessoas que você nem conhece. Olha que alegria isso, né? Não tem alegria maior que esse tipo de coisa. Só que a gente precisa experimentar isso, né? A gente busca alegria em coisas ainda efêmeras, né? Infelizmente, a gente ainda busca, né? Mas a gente vai mudando devagarzinho, né? Ok, gente? Vocês têm uns minutinhos para falar aí a respeito do bem e do mal. Quem quer tirar dúvida a respeito do bem e do mal?
Vamos lá, não é possível que vocês não tenham nenhuma dúvida a respeito do bem e do mal. Pessoal que está escondido atrás das letras. Letra D, letra C, vamos lá. Vou começar a perturbar vocês. Daniela, Cláudia, Joelson, Janine, Marília, Marinês, Adriane. Vocês estão escondidos atrás das letrinhas. Brincadeira, gente. Aí a Carla também está escondida atrás da foto. Brincadeira, tá? Não tô... Fiquem à vontade. Nós somos uma... Cláudia, a gente é uma democracia plena, né? Vocês estão aqui, são bem-vindos, né? Fiquem bem à vontade aí para perguntar. Então eu volto aqui. Vamos lá. Meu olho caiu na 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Sim. Não, eu comecei a pensar porque muita gente não tem consciência do seu egoísmo, né? Muita gente não tem consciência. Agora, quando você falou, estamos todos aqui porque somos egoístas e somos orgulhosos. E você até pediu para a gente não deixar a reunião depois de você ter falado isso. Não são coisas bonitas da gente assumir, né? Não. Não são coisas que a gente gosta de falar, puxa, sou egoísta, sou orgulhosa. Não é uma coisa bacana. Mas aqui, só o egoísta não é capaz de fazer o bem. Mas se somos todos egoístas, então acho que daí vem a observação, o autoconhecimento, né? Afastar cada vez mais essas características de si, de dentro de si. E é só com consciência. Nossa, eu vejo transformações lindas no meu trabalho, pessoas que ficam comigo muitos anos, que chegam totalmente cruas, totalmente ignorantes, porque ignoram várias coisas, né? Não ignorantes de inteligência, mas sobre si mesmos. E quando descobrem essas coisas, quando descobrem que são arrogantes, quando descobrem que às vezes eu tenho que apontar, eu tenho que falar, ó, você está percebendo que isso é arrogância? Você está percebendo que isso é orgulho? Você está percebendo como isso atrapalha a sua vida, do seu pai, do seu, enfim, de quem que seja, porque você está agindo assim? Geralmente as pessoas desmarcam a sessão seguinte, porque não estão muito felizes com o que eu falei, porque estão pensando, mas começam a repensar e dão um salto de crescimento. Porque a partir do momento que aquela informação ruim e negativa bate, a pessoa automaticamente passa a combater aquilo dentro de si, quando existe a vontade de crescer, né? Quando existe essa vontade. Eu não diria nem combater, né? Ela busca transformar, né? Porque a lei natural que está dentro da gente não é aquilo, né? Então, quando você toma consciência, você faz o processo de transformação, aí é a transformação real, né? Porque quando eu procuro combater, eu estou contra, eu não estou aceitando, né? Então, é importantíssimo isso que você falou, né? Então, quando eu combato uma má tendência minha, é porque eu não aceito essa má tendência. E eu só vou conseguir transformar moralmente quando eu aceitar que eu sou daquela forma. Então, eu sou arrogante mesmo, eu sou orgulhoso mesmo, eu penso só em mim mesmo. Aí, a partir do momento que você toma essa consciência do contato, você não está brigando contra aquilo, você está tomando a consciência. Aí a ficha começa a cair. Aí você começa, aquilo não coaduna com a sua natureza espiritual. Aí eu aceitei, eu tive a humildade de aceitar o meu defeito. Aí eu começo a melhorar. Porque enquanto a gente não aceita, a gente combate, eu combato o egoísmo dentro de mim. Não, você tem que aceitar o egoísmo que você tem, e à medida que você aceita, você sabe a extensão que ele é. E aí você vai se transformando aos poucos. Porque se você combater, você está tampando o olho. Eu sempre penso assim, quando eu combato o esforço, o Kardec não fala para eu combater minha má tendência, ele fala para o esforço de me domar as más inclinações. Não é combater, é domar. Domar é diferente de combater, né? E se você pega um cavalo chucro e combate ele vai se matar, mas ele não vai ceder, né? Mas se você doma o cavalo,
ele vai usar aquela energia a seu favor. Então, a nossa coisa ruim, a gente tem que não combater, a gente tem que aceitar. A partir do momento que você aceita, você traz aquilo para dentro de si, reconhece que você é daquele jeito, e aquilo já começa a te causar desconforto. Já é natural, né? Aí aquele desconforto te obriga, né? Esse sentimento que a gente tem dentro de nós nos obriga, né? A gente, naturalmente, a gente vai querer sair daquela situação, né? Porque se a gente tivesse consciência, a gente não ia por esse caminho, né? Tomou a consciência, aceitou, aí o problema nosso é que a gente não aceita, o nosso orgulho é tão grande que a gente, não, eu não sou assim, não, eu não faço isso, e tá todo mundo vendo e só a gente que não vê, né? Esse é o nosso mal, né? Cada um tem o seu, né? Eu tenho os meus, né? Minha esposa e minhas filhas conhecem todos, né? Vocês vierem conversar com elas aqui, vocês vão ver quem que é o Paulo, né? Mas cada um de nós tem alguém, parente próximo, que conhece muito bem as nossas perebas aí, né? A gente ficaria envergonhado se eles começassem a abrir a boca, né? Mas a gente acha que... Não, uma coisa que eu vi, assim, nesse tempo todo de clínica, que são muitos anos já, é quando uma pessoa procura terapia porque ela sente a necessidade, ela realmente se compromete com o trabalho, é lindo o processo. Agora, quando alguém empurra outra pessoa para ter, minha esposa está precisando de terapia, meu filho está precisando de terapia. Geralmente é a própria pessoa que está precisando e delega para o próximo, né? Geralmente quem empurra é que está precisando, né? Daí quem vem para o consultório não faz vínculo, a pessoa fica em silêncio, ela não responde, ela não pensa sobre as coisas, e chega um momento que eu falo, você está perdendo seu tempo, meu tempo, na hora que você achar que você tem um problema, você volta, me procura, eu procuro outra pessoa, mas enquanto você achar que está tudo bem, não tem o que a gente possa resolver aqui, né, porque a pessoa não está pronta para o trabalho interno, então, é uma coisa muito pessoal, né, Paulo? Você falou do consultório, né? Mas a gente está no grupo de estudo, eu cansei de ver grupo de estudo que vem a mãe e o filho, né? Não estou falando de vocês duas não aí, tá? Mas eu já vi em grupo que aí a mãe vem com a filha, ou a avó, já vi grupo que vem a avó, aí vem 3 reuniões, aí a avó para de vir, no outro dia a neta não vem mais, né? Porque foi forçado, né? Não foi de vontade própria, não foi por decisão tomada, né? Então, tem esses percalços, né? Quando é de vontade própria, não tem problema. Tudo bem, pessoal? Temos mais 5 minutinhos aí. Mais algum ponto da lei? Depois aí, se vocês tomando contato com o texto quiserem colocar mais alguma coisa, né? Na semana que vem o Marco vai entrar na lei de adoração, né? Sobre essa pergunta que a Uli falou, que todo mundo pode, qualquer um é capaz de fazer o bem, pensando que às vezes a gente, né, no geral, as pessoas pensam que para fazer o bem tem que ser um feito muito grande, né? Muito grande. Então, eu não tenho dinheiro, não posso fazer um grande evento porque eu não posso ajudar. Mas está tão implícito em coisas tão pequenas, tão do dia a dia, né? O bem começa tão pouquinho, tão pequeno, então tantas coisas rotineiras que aí se encaixa isso. Qualquer um pode fazer. Qualquer um. Gente, você quer ver um bem que a gente pode fazer? Escutar as pessoas, né? O que é? Olha o quanto de gente que quer ser escutada. Ela quer falar sem que ninguém a interrompa, né? Então, pensa nessa situação, né? Você parar um minuto do seu tempo, do seu dia, perante uma pessoa que, se você está vendo ela triste, fala assim, você quer falar alguma coisa? E você não julgar, deixar ela falar, né? E se ela começar a chorar, você só abraçar ela, não tentar consolar ela com palavra, né? Então, a gente tem uma imensidade de coisa que a gente pode fazer, né? Um olhar para uma pessoa na rua, né? Uma pessoa, os invisíveis, né, que a pessoa fala, né? Então, existem um monte de invisíveis que estão no nosso dia a dia. Então, a pessoa que varre a rua, o porteiro do prédio, ou algumas pessoas que, se você olhar no olho dela e der um bom dia, você causou uma transformação no dia daquela pessoa. É um bem que você fez, e qual foi o esforço que foi requerido, né?
Zero. E eu preciso de dinheiro para fazer isso? Dificilmente. Né? Paulo, tem a questão, eu não sei se entra hoje, a 748, 749, ela não está nesse capítulo do bem e do mal, está na lei de distribuição, mas eu não sei se entra. Vamos lá. Ela está assim, eu não ia citar ela. Para mim não fez muito sentido, na verdade eu achei um pouco contraditória uma com a outra, né? Na 748 diz, Deus desculpa o assassinato que é cometido em caso de legítima defesa, apenas a necessidade pode desculpar o assassino, mas se o agredido puder defender a sua própria vida sem atentar contra a vida do agressor, deve fazer. Ok, preservar a vida, né? Na medida do possível, não cometer o assassino. Mas na Bíblia, 749 diz, o homem é culpado pelos assassinatos que comete durante a guerra? Aí já diz não, quando ele é constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que comete. Assim, como será levado em conta o seu sentimento humanitário? Não é uma pergunta. Mas, para mim, ficou meio contraditório. Me pareceu que são duas coisas diferentes. São duas coisas bem diferentes, porque a guerra é uma... Olha, gente, é só assim, esse livro foi escrito em 1857, né? As guerras são prementes, gente. Hoje o planeta, ele tem guerra... Nossa, meu computador está acabando a bateria. Deixa eu ver quanto tempo que eu tenho aqui, só para... Tem 5%, vamos lá. Então, assim, a guerra é uma coisa que é a organização da nação. Você é convocado, você tem um compromisso com aquele país, né? E aí você recebe uma ordem de entrar em guerra, que eles estão falando, ó. Não quando constrangido pela força. Então, você é obrigado a ir, né? Você recebe um treinamento, você tem que cumprir aquilo como uma ordem superior, né? Ele não é culpado do assassinato que ele comete ali naquele ponto, mas se ele começa, no meio da guerra, a gostar de fazer isso, assim, nossa, que legal, eu me constrangia tanto, agora eu já estou achando bom dar uns tirinhos aí e vendo o pessoal cair, só para ver o pessoal cair, né? Isso chama-se crueldade, né? Então, aquela coisa, você poderia prender o seu inimigo e você executa seu inimigo. Isso já não é perdoado, né? Então, são decisões, porque a guerra sempre foi premente aí nas populações, né? Você não poderia culpar uma pessoa que foi constrangida pela força a fazer um ato desse. Os espíritos deixam claro isso aqui, né? Então, é levado sempre em conta o sentimento cedo. É diferente de você estar na rua, né? Alguém vinha tentar contra a sua vida. Você é obrigado a se defender, que nós vamos estudar isso na lei de conservação. Nós temos que manter a nossa vida, né? Se naquele arrobo de você manter a sua vida acontece algum fato que aquela outra pessoa é levada à morte, aquilo é o que ele fala aqui, né? Só a necessidade pode excusar. Então, se você não teve outra saída, a gente vê isso muito em filme, né, gente? Graças a Deus não aconteceu, né? Que o cara vem, bate no outro, vai socar uma faca nele, de repente ele arruma, não sei de onde, alguma coisa e algum outro apetrecho e derruba aquela pessoa. Era iminente que ela ia ser morta naquilo, e a lei de conservação obriga a gente a manter a nossa vida, né? Então, ela não estava pensando em matar a outra, mas ela, na verdade, estava pensando em se defender. Tá claro? Tá posto o exemplo? É diferente de você chegar... O mais importante é a intenção, é o que está por trás. É a intenção e a coisa que eu posso evitar, entendeu? Sim. Porque é diferente assim. Você está em casa, aí você compra um monte de arma e deixa lá. Aí entra alguém na sua casa, você pega a arma e dá um tiro na pessoa. Ah, foi legítima defesa, ele entrou na minha casa. Opa, mas você não podia ter gritado com ele? Você não podia ter assustado ele? Você não poderia ter dado um tiro na perna dele, não pegando a artéria, é claro, né? Tem que entender um pouquinho de... Se você der um tiro na perna e pegar a artéria, você vai matar ele do mesmo jeito, como se fosse no coração, né? Dá um tiro para cima, né? Ou não ter nem a arma em casa, né? Aí a pessoa entra, não vê resistência, ela rouba e leva as coisas embora, né? Não teve prejuízo, teve prejuízo material, mas não teve prejuízo para a vida. Entendeu? Então, são condições, né, que acontecem
Então, se a gente pode evitar, a gente deve evitar, né? E a gente não deve... não é porque o cara é bandido, que ele é ladrão, que a gente quer matar ele, entendeu? A gente quer sair daquele mal-estar, daquela situação que ele vai nos constranger, né? Então, se ele começar a nos agredir, você tem que se defender, né? Mas, assim, gente, eu posso até cair a cara algum dia, né? Mas a gente nunca vai ser colocado numa situação dessa, primeiro, se a gente não tem que passar por isso por algum motivo, né? E a lei de conservação vai agir mesmo, porque ela é instintiva, Deus nos deu isso, né? Então, nós não vai se defender de qualquer forma, né? Então, se você não está com vontade de matar ninguém, e acontece alguma coisa, infelizmente leva à morte de outro, você não é culpado disso, né? Porque você tentou de todas as formas se esquivar disso. E com certeza a providência vai agir a seu favor para que isso não aconteça, tá? Que uma morte, mesmo sendo em legítima defesa, é uma morte, né? E aquilo, aí o pessoal que é mais psicólogo, entende da psique humana, ele sabe que isso fica gravado no inconsciente da pessoa, aquele ato, aquela violência, aquela agressão, né? Então, assim, o que fala sempre é a intenção, né? A intenção e a vontade de se praticar o mal, né? Se a gente é colocado numa situação extrema, o instinto de conservação vai agir, né? Quanto mais a gente for evoluído em termos de sentimento, menos esse instinto vai ser reflexo, vai ser condicionado. Então, nós vamos ter tempo de raciocinar, nós vamos buscar novas formas alternativas para fugir daquilo, né? O plano vai nos ajudar a fugir daquilo, né? Ah, não, eu sou um cara que vive praticando mal. De repente, alguém vem me agredir, eu vou lá e descarrego em cima dele, né? Aí foi uma legítima defesa? Foi, mas o cara poderia ter evitado. Aí já não é tão legítima defesa. Então tem a culpa, né? Está compreendido isso? Uhum. E a situação de guerra é sempre atípica, tá? A situação de guerra é o governo que força. Agora, se o cara gosta de ir lá para matar a gente, aí não tem nada de perdoar, entendeu? Ele está assumindo o gosto pelo desencarne do irmão. Aí esqueça isso, não tem fator atenuante nenhum. Mas você vê pelos filmes que a gente vê desse pessoal que foi para o Afeganistão, para outros países, o que aconteceu? Eles voltam totalmente desequilibrados, né? Que tá em tão desacordo com a lei divina que aquilo, o ser não consegue nem se equilibrar mais, ele atinge um nível de desequilíbrio tão grande que é impressionante isso, né? Tá respondido, gente? O objetivo não é responder nada, na verdade, né? É tentar argumentar com vocês. Aí, se não ficou legal, a gente vai conversando. Tem que usar o grupo do WhatsApp lá para essas coisas também. Tudo bem? Podemos encerrar? Beleza, então. Marcos, você faz a prece. Gente, se eu cair é porque a bateria acabou, tá? Não é falta de educação, não. Novamente agradecemos ao Pai, a Jesus,